E aí tem folga até amanhã no fim do dia, viu, Piperno? Não sei se vai ter balada de novo, o que vai ter, mas hoje tem folga. Eu achei que eles fossem ficar juntos assistindo ao jogo de Costa do Marfim e Noruega. Quando eu jogava campeonato de escola, eu estudei no Arc, a gente disputava Oliarc, eu ia nos campeonatos, a gente tinha que chegar antes, sentar na arquibancada e ver o jogo do adversário. Mas não, estão de folga, não vão assistir Noruega e Costa do Marfim. A folga é até amanhã no final do dia. E o professor já tinha dito na véspera que ele dorme pior que os jogadores. Então hoje ele vai dormir sabendo o resultado do exame e falou, e aí, quem eu vou pôr no lugar do Paquetá? Eu colocaria o Danilo Santos. Eu acho que ele vai manter o Martinelli. Para você que estava no intervalo do nosso canal 143 LGTV, não é para você ficar assustado. Calma, nós estamos falando sobre a substituição do Paquetá e o que o professor vai fazer. Eu, Marília Ruiz, presidente do Sindicato Mundial do Fã-Clube dos Volantes, colocaria o Danilo Santos com força. Mas acho que, com todos os elogios que ele fez ao Martinelli, numa resposta a uma emissora que tem os direitos de transmissão em inglês, Piperno, eu posso até ler depois aqui para vocês, eu mandei, acho, né, as respostas que ele deu exclusivamente para uma emissora inglesa. Ele falou que o Martinelli tem todas as características de 8, que o Martinelli pode jogar por dentro, que o Martinelli faz o box-to-box, que ele é capaz de se adaptar a essa função, e papati, papapá. Foi me dando pontadas no coração, Piperno. Então, acho que ele vai manter o Martinelli. Ele, de fato, eu sempre costumo dizer que o Ancelotti é o menos convencional dos técnicos italianos que eu conheço. Veja, a gente está falando de um técnico italiano que gosta de 4-2-4. Isso é uma heresia se a gente começar a discutir esse assunto dentro da Itália. Acho que se alguém discutir, se alguém debater isso dentro da Itália, vai acabar sendo excomungado e nunca vai poder passar por perto do Vaticano. Porque na Itália isso é algo inadmissível. E o Ancelotti, formado nas mais rígidas escolas italianas, ele é assim. Foi assim no Real Madrid, já foi assim em outras equipes, pensou nisso com a seleção brasileira. Mas o Ancelotti também, eu acho que é o menos convencional, porque é muito difícil prever o que ele vai fazer. Porque o Ancelotti, ele se caracteriza por mudar muito as funções, as posições dos jogadores, e mesmo às vezes sem fazer alterações na própria equipe. Às vezes ele fazia isso com o Vinícius Júnior no Real Madrid. Em quantas funções o Rodrigo jogou no Real Madrid? Rodrigo jogou por dentro, Rodrigo jogou aberto pela direita, Rodrigo jogou um pouco mais adiantado. Ele gosta de jogador com essa versatilidade. E é possível que ele tenha identificado no Martinelli essas características. Certamente, se o Rodrigo estivesse no grupo, a gente estaria hoje discutindo a possibilidade do Rodrigo ser esse cara multifuncional. E eu acho que a gente ainda não viu tudo. Ele vai mexer muito mais. A gente tem uma frase do Ancelotti na coletiva em português sobre o Martinelli, e ele disse que era importante, era principalmente para colocar um sangue novo em campo. O Martinelli tem muita intensidade, é uma opção muito importante, porque quando entra sempre está em alto nível. A posição dele permitiu ao Vini jogar um pouco mais aberto. Ele coloca o Martinelli por dentro, ele não coloca o Martinelli de ala. E ele fala, o Martinelli não é só um winger, né? Não é só um ala ou um ponta. Ele é. Essa resposta foi dada pro meu irmão caçula. Marcos, da Folha de São Paulo. Era meu irmão que fez essa pergunta do Martinelli. Tem que falar, né? Porque irmão caçula sempre é bebê, igual filho. Por isso que eu acho que o Martinelli vai ficar, para ajudar o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior, no primeiro tempo bem marcado, pouco jogou. Eu também acho. O Martinelli ajuda menos. O Martinelli ajuda menos do que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha tem mais capacidade para ajudar, eu acho que na marcação. Mas eu acho que ele não vai manter o Matheus Cunha. Vai manter o Matheus Cunha. Ele vai colocar o Martinelli no Paquetá. Então, mas eu penso o contrário. Eu penso que ele pode recuar o Matheus Cunha e colocar o Endrick mais para frente. Pode ser também. Já com um cara mais espetado da área. Eu acho que o Martinelli, a única coisa que o Martinelli tem para se manter no time é o gol que ele fez. Ele ajudou, é verdade, ele liberou um pouco o Vini, desafogou ali o lado esquerdo, mas eu penso que no esquema treinado e preparado até a quarta partida, eu vejo que o Matheus Cunha pode ser muito mais útil e entender melhor o recado mais rapidamente do que o Martinelli chegando agora. Então, na minha visão, ele poderia recuar o Matheus Cunha para fazer a vez
do Paquetá, e aí você espeta, deixa dentro da área um cara mais forte, que seria o Endrick. Na minha visão, ele pode fazer isso. Agora tem que esperar para saber se é contra um ou se é contra outro, né? Eu acho que ele está olhando muito também para os adversários. E ele já falou isso uma vez. Quando ele falou que não queria um time com identidade, não lembro se foi identidade a palavra que ele usou, mas eu acho que ele se referiu muito a isso. O Brasil, Piperno, o Brasil vai se adequar um pouco ao adversário. Se o adversário é forte no meio, talvez o Danilo seja mais interessante dele entrar e fazer esse trabalho. Se for para desafogar o Vini, por exemplo, para fazer com que o Brasil chegue mais facilmente na área, ele vai fazer isso. Se for para rodar ali na frente, na entrada da área, tem uma opção. Então, eu acho que essa calma que a gente viu nessa partida, essa calma que ele tem demonstrado em 4 partidas da Copa do Mundo, eu acho que ele também trabalha isso durante a semana, né? Durante aqueles 3, 4 dias que ele tem de preparação para a equipe. Então, ele não precisa decidir nada agora, ele ainda tem que saber, e a gente vai tentar descobrir que raios tem o Rafinha, se ele pode jogar, se ele vai começar a treinar em campo, se ele tem alguma condição de voltar para a Copa do Mundo, e a gente também não sabe ainda qual é o nível de gravidade do Paquetá. Às vezes é só uma dorzinha, um incômodo. Eu acho que não, porque ele já estava sentindo antes de sair. Ele sentiu muito antes de sair, ele ficou um pouco no campo ainda, e ele ficou arriscando. Então talvez seja um pouco mais sério do que a gente imagina, mas a gente tem que apurar isso para ver exatamente se ele consegue se recuperar nesses 4 dias de preparação. E saber se o Rafinha vai ser um cara útil ainda para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Eu acho que... desculpa, vai, Pedro. Não, uma coisa rápida, eu acho que pegar Noruega ou Costa do Marfim, a gente está falando de 2 possibilidades que são muito diferentes. Noruega, por exemplo, ela não tem um time tão rápido quanto o da Costa do Marfim, não joga tanto em transição como a Costa do Marfim, embora também goste disso, mas é claramente um time que gosta de trabalhar mais a bola para fazer a bola chegar até o Haaland. É esse o cara. Só que a Noruega tem jogado com outro atacante fortão na frente, que é o Sorloth, aquele do Atlético de Madrid. E tem um ótimo meia, né, que é o Odegaard. Que vai ser algo desafiador para o meio-campo do Brasil. Agora, eu estou meio desconfiado que, se for a Noruega não, contra o Brasil não começaria com o Sorloth e talvez inicie com o Bob, que é uma espécie de ponta, um jogador que atua aberto, aquele do Manchester City. Agora, a Costa do Marfim, que é aí sim um time mais de transição, seria um jogo mais de trocação e tal. A Costa do Marfim, ela teria outro dado muito desafiador para a seleção brasileira. O grande jogador, a revelação da Costa do Marfim na Copa é o Diomande. Esse atacante, 19 anos, sensação, parece que vai para o PSG. Esse cara é um ponto esquerda. É o cara que jogaria em cima do Danilo. Então, são variáveis diferentes e certamente o Ancelotti só vai pensar nas alternativas hoje, depois de terminado o jogo. Acho que ele não está de folga, acho que ele vai ver. Os jogadores estão de folga, não sei se vão comprar outros relógios ou não, mas a verdade é que... Relógio eles vão comprar? Não, já teve na outra vez, não sei se dessa vez vai ter.